Esperar a galera entrar. Pá, Java Green entrou. Opa, Fala, Luan. me ouve? Tudo certinho? Cara, tô te ouvindo bem. E você? Também, aqui tudo certinho. Eu tô me Eu ouvindo só... duas vezes só. Ah, aqui tá dando normal, tá funcionando normalzinho aqui. Então, enquanto a galera vai entrando aqui, acho que você já podia começar a falar um pouquinho a respeito. Bom, primeiro, eu acho que eu sempre fiz as lives aqui, mas eu nunca me apresentei, né? Meu nome é Luan, para quem não conhece. Às vezes eu esqueço que eu tô na página da Liga e não na É, minha, né? Mas enfim, meu nome é Luan, eu estudo ali na Universidade Federal do Espírito Santo, faço administração e sou um dos membros da Liga de Mercado Financeiro. E a gente está aí fazendo uma série de lives com profissionais de mercado, pessoas que vão estar falando a respeito das áreas que eles atuam. Eu acho que você está sendo mais, assim, diferente até o momento. Uma das coisas que a gente não costuma usar, a gente até não colocou abordou. ali, a gente até o momento não havia abordado e não é tão comum estar falando assim a respeito do mercado de commodities. Nos últimos anos não, né? No último um ano, dois para cá, a gente teve aí esse movimento de popularização do mercado de capitais e o que se popularizou foi basicamente a bolsa e o tesouro direto, são investimentos de renda fixa, ações, são os que mais têm se popularizado no momento, né? Enquanto isso, as Sim. commodities, elas são uma coisa aí bem nichada ainda. Boa noite aí, galera. Boa Pessoal dando boa noite. noite aí nos Ó, meus comentários. amigos aí, André Jacomino, estão em peso, a Marta. Todos os meus amigos estão Isso aí. entrando aí. Isso aí. Até minha mãe vai assistir, rapaz. Opa, isso aí é legal. É bom que até ela não sabe direito o que eu faço, hoje ela vai descobrir. Nossa, tem esse Mas, problema de explicar para os pais o que a gente faz, né? mas isso que você falou realmente é bem verdade. Até quando eu entrei no mercado financeiro, quando eu comecei a trabalhar em banco, e a primeira coisa que a gente vai é mercado de renda fixa, mercado de ações enfim, né? Commodities é algo que realmente não é muito abordado e às vezes você tem uma dificuldade de encontrar conteúdo, né, sobre esse mercado. Então, até a ideia do Java Grain, né, o canal, é justamente abordar esse assunto e é para esse pessoal que está querendo entrar nesse tipo de mercado, sabe? Então, até essa está sendo a primeira live que eu faço como Jardel e também a primeira live que eu faço como Java Grain. Então, eu agradeço vocês pelo convite e realmente é passar um pouco desse conteúdo para o pessoal, porque é um mercado super bacana, o agronegócio realmente ele é um mercado que ele impulsiona, né, o Brasil. Então, eu sempre falo, né, quem atua nesse mercado de comercialização de grãos, realmente é muito difícil o cara ficar sem emprego, sem trabalho, porque tem uma demanda muito grande, sabe? Interessante. Então, é realmente um assunto muito bacana, tá? Bom, vamos esperar. Quando atingir 1.000 pessoas, a gente começa? Vamos esperar de 1.000 pessoas? 1.000 pessoas a gente faz um sorteio aqui, não sei. É... Não, Mas então, beleza, ó. eu acho que você podia começar se apresentando, falando um pouquinho de quem é o Jardel, e como você foi parar nisso aí. Você já falou um pouquinho aí que você veio de bancos, né? Mas antes disso, né, antes de eu trabalhar em banco, eu estudei 7 anos em colégio agrícola, né? Então eu sou de Santa Catarina, do interior, eu nasci em Taió. Para quem não conhece, Taió é a cidade do Marco Velho, é a única referência que eu tenho. Quem não conhece o Marco Velho é só pesquisar no Google aí, no YouTube. Mas eu venho de família de pequenos agricultores, meu avô ele tem uma tafona, né? Então ele faz farinha de milho. E a partir disso eu fui estudar em colégio agrícola, estudei 7 anos, e depois acabei indo para Curitiba e fui fazer economia. E na verdade, assim, eu comecei a trabalhar em banco primeiro e depois eu fui fazer economia em Curitiba, né? Legal. Então, quando eu comecei a trabalhar em banco, era na área comercial para vender produtos financeiros, era até call center na época, eu trabalhei no HSBC por 3 anos, tá?
Só que daí, já logo que eu entrei no HSBC, eu comecei a ver a área de investimento. Foi o que me chamou a atenção e até foi o que fez eu decidir fazer economia depois, né? Então, eu comecei atrás das certificações. Então, eu tirei CPA 10, CPA 20, essas certificações aí do mercado financeiro, que eu acho que o pessoal que até vê vocês já deve ter abordado tudo isso, né, e falado. Então, aí depois de sair do HSBC, eu fui trabalhar num banco de investimento, hoje é o Banco Finaxis, na época era Banco Petro, que era um banco que administrava fundos de investimento. Então, eu saí um pouco do comercial e fui trabalhar na parte de back-office. Legal. E aí lá aprendi bastante coisa, né? Porque daí você mexe muito com carteira de fundo de investimento, mas aprendi muita coisa sobre renda fixa, um pouco sobre ações, enfim. Mas muito renda fixa, e eles atuavam muito com fundos em direitos creditórios. Enfim, fiquei 3 anos lá, tirei o CEA também, né? Que é a certificação de especialista em investimentos da Ambima. E na época eu até queria ser gestor, né? Eu queria tirar o CGA, não sei se você conhece, né? Uhum. Então, essa que tem aí. Altíssimo. Essa era a minha ideia. Eu queria trabalhar com gestão de fundos e tudo mais, só que daí acabou que eu não estava muito satisfeito trabalhando na parte de back-office, de banco, eu vi que não tinha muita perspectiva, e acabei saindo, e depois disso, logo, né, eu estava fazendo a faculdade ainda, e rolou a oportunidade de eu trabalhar numa empresa que se chama Agrinvest, é uma empresa que fica lá em Curitiba. A Agrinvest também é uma corretora, né, de commodities, ela atua tanto na corretagem de mercado físico, intermediação de mercado físico também, como intermediação em mercado financeiro, em bolsa, e eles são uma consultoria, e eu trabalhei na mesa de derivativos e consultoria da Agrinvest. Então, ali foi realmente onde eu entrei daí no agronegócio novamente, eu já tinha paixão, porque né, estudei no colégio agrícola, realmente gostava do setor, até antes eu queria fazer agronomia. Enfim, aí caiu como uma luva, porque juntou 2 coisas que eu gostava, né? Juntou a economia, investimentos, que eu adorava, e juntou o agronegócio. Aí eu falei, fechou, né? Quando eu entrei, realmente, foi bem legal, aprendi ali, foi uma escola, eu tive muita sorte, porque eu trabalhei com caras muito bons ali dentro, são caras que hoje dão entrevista em Canal Rural, Notícias Agrícolas, enfim. Legal. Então, sou muito grato a ele. Inclusive, conheço ela, Você conhece? Eu obtenho dados dela. Vejo bastante coisa vindo dela assim mesmo, sem procurar, né? Às vezes você joga algum Olha o pessoal comentando ali da Agrinvest. A galera conhece aqui também. Porque são meus amigos. Ó, a maioria dos meus amigos que até estão assistindo aqui são até pessoas que trabalham hoje na Agrinvest também. São caras aí que você pode fazer live depois também. Opa, com certeza. Não só fazer lives, obter dados aí. Então eu trabalhei lá por quase 3 anos, né? E aprendi muito. E acabei saindo no final de 2018. E daí entrei na Ames, que é a empresa que eu trabalho hoje em dia, né? A Ames ela é uma corretora também de derivativos, só que ela é uma corretora lá de Londres. Então, o escritório deles no Brasil fica aqui em Ponta Grossa, eu e mais um cara, mas a empresa ela tem escritório em Miami, em Chicago, Minnesota, na Argentina. Então tem alguns escritórios aí também no mundo. E a Amius, ela atua, só que ela atua mais com investidores institucionais, então são mais com grandes empresas e é somente para a rede, não é igual, digamos, vou dar um exemplo, uma XP, que você abre uma conta pessoa física. Eu não consigo abrir a minha conta na Amius, para você ter uma ideia. Que você pode ir lá, abre uma conta e opera, né? Então tem um mínimo de patrimônio, enfim, é mais para clientes que realmente querem fazer proteção de preço e não tanto especular no mercado. Realmente eles precisam daquele instrumento financeiro de bolsa para a estratégia na comercialização deles. E então hoje eu atuo também, como lá eu sou um risk manager, né? Mas a nomenclatura é mesmo um consultor de risco, um broker de investimento. A única diferença para um broker, digamos, da Agrinvest, é que eu não preciso ter a certificação de agente autônomo, né? Porque como eu sigo os órgãos reguladores lá de Londres, eu não preciso ter essa certificação. Então, essa seria uma das diferenças. E daí a Amius ela atua em dois segmentos dentro do mercado de investimentos de derivativos para proteção de preço. Que é o mercado listado. O que é o mercado listado? Quando você vai lá e abre uma conta numa corretora, você tem acesso, digamos, para quem investe em ações, para ficar mais fácil, você tem acesso a todos os ativos, você vê quem está comprando os preços, quem está vendendo,
Então, todo mundo tem acesso àqueles ativos ali da tela. Então, são ativos listados em tela que a gente fala, né? Em mercados de commodities, os ativos listados, eles são padronizados. Então, digamos, lá tem um contrato financeiro lá de milho que você negocia na bolsa. Esse contrato ele é padronizado no sentido de volume, da qualidade do ativo, né, do milho que você está negociando. Então, no caso do milho na B3, são 450 sacas. Aí tem alguns vencimentos durante o ano, né, que vence esses contratos lá na B3. E esses vencimentos são todos padronizados. Vence lá um contrato setembro 2020, ele vai vencer lá no dia 15, exatamente no dia 15 de setembro. Tá? Por que a Bolsa faz isso? Qual que é a função da Bolsa em fazer isso? É justamente dar liquidez para o mercado, porque se você não fizesse um contrato padrão de commodities na Bolsa, ia ter muita dificuldade das pessoas conseguirem ajustar volume, sabe, vencimento. Então, por isso que a Bolsa tem essa função, ela dá a liquidez para o mercado, porque fica mais fácil, ela facilita para o comprador e para o vendedor se encontrar naquele mercado, tá? E o outro segmento, daí é o mercado de balcão, é o OTC que a gente fala, tá? É over the counter em inglês. Então, o mercado de balcão é justamente quando um cara que é um produtor ou uma indústria de carnes precisa comprar insumos como milho, soja, ele precisa fazer proteções de preço na bolsa, só que às vezes ele tem uma necessidade de volume específico, um vencimento específico. Esse seria o mais básico para te explicar o que seria o mercado de balcão. É tudo que foge do listado, o cara precisa adaptar a realidade dele. Então a gente monta uma estrutura fora de bolsa, mas para a gente montar e dar essa estrutura para o cara, para ele negociar, a gente precisa da bolsa, porque a gente precisa fazer o que a gente faz é assim, a Anos ela nunca toma um risco quando ela monta uma estrutura para o cara. Ela se protege na outra parte. Então, se eu estou dando uma estrutura de venda para o cara, que eu tenho que pagar para ele se o mercado cair, eu me protejo na bolsa fazendo uma proteção de alta, sabe? Então a gente não toma o risco. Por isso que a gente precisa da liquidez da bolsa para oferecer essas estruturas de balcão, tá? Então, basicamente o que eu faço e como a empresa atua, a Anos atua, é desta forma, tá? Aí não sei se você quer... Enfim, cara, é a minha primeira vez que eu faço live, você vai me conduzindo, vai fazendo as perguntas. Sim. Se você Você achar até já respondeu algumas coisinhas aí que a gente estava a fim de perguntar. Só que surgiu uma... Ótimo, excelente. É o que a gente quer. Eu vou te pedir depois para você explicar um pouquinho para a galera que está entrando aqui o que são os derivativos. Porque a gente costuma ouvir, né, como a gente falou aqui logo no começo, a gente teve uma expansão dos mercados de renda fixa, de renda variável, mas sempre falando mais, digamos, de produtos mais tradicionais, de produtos que são um pouquinho mais fáceis de você entender. Por exemplo, uma ação. Uma ação representa um pedaço do capital social de uma empresa. Então, assim, ativo, né? Exatamente. É fácil de a gente visualizar que você está comprando um pedacinho de uma empresa, seja para vender no mesmo dia ou para você segurar aí pelo resto da vida. Seja qual for o seu objetivo com relação a isso, é bem simples da gente conseguir entender isso. A gente consegue visualizar de onde vem o valor. Agora, quando a gente fala de derivativos, eu queria que você desse uma passadinha para explicar o que seriam esses derivativos e quais seriam os tipos específicos dentro dessas commodities que vocês trabalham. Tá bom. Eu vou te explicar o que é derivativos, mas só para ficar um pouco mais fácil, como você falou assim, quando você está negociando uma ação, você sabe que você está negociando uma parcela de uma empresa, você está comprando um pedaço de uma empresa. Agora, um contrato de derivativo é diferente, você nem sempre está negociando um produto físico e você tem aquele produto. Tá? Então, como é que funciona o mercado físico? Vamos falar de commodities. Então, você é um produtor, digamos. Você, Luan, é um produtor, você produz milho, certo? Você vai lá e colhe o seu milho. Você tem aquele milho na sua mão, você pode ir lá e vender no mercado, certo? Você negocia e recebe por aquele milho. Isso é um mercado físico que a gente fala, dentro do termo, né, desse mercado de commodities, de comercialização de grãos, a gente fala, é o mercado físico de milho. Quando você já tem o milho na tua mão e você já consegue entregar ele, é um mercado disponível. Então você está entregando aquele ativo e está recebendo por ele, ok? Aí dentro
do mercado físico, existe uma coisa que se assemelha um pouco ao mercado futuro, que é o mercado a termo, que a gente chama. Tá? O que é o mercado a termo? Digamos, você é um produtor, Luan, você está plantando um milho agora, você vai colher daqui 4 meses. Então você já teve todos os seus gastos com insumos, tudo, você já investiu, né, na tua lavoura, certo? Aí você está vendo o preço hoje lá na bolsa, um preço, na verdade, do mercado. Você está olhando o preço, e o preço ele tá bom, né? Você está vendo que com os custos que você teve para produzir aquele milho, aquele preço que tem hoje lá para você negociar já é um preço que te daria margem, certo? Como você não tem o produto físico, qual que é o teu risco, Luan? Risco do preço cair, né? Exatamente. Quando tiver a minha colheita. Quando você tiver a tua colheita, se você, né, você já gastou, já teve todo o seu investimento, o teu risco é você chegar lá na frente e o preço despencar e você ter prejuízo. Aí o que o produtor faz? Ele vai lá e negocia com um comprador, pode ser uma indústria de carnes, por exemplo, que precisa do milho como alimento para os animais, né, para engorda de suíno, frango. O cara precisa comprar também. E esse cara também precisa se proteger, porque ele não sabe como é que vai estar o preço do milho lá na frente. Então eles fazem uma negociação no mercado físico. O produtor ele promete assim, ó, cara, quando eu colher esse milho, eu te entrego esse milho, o preço está tanto. Claro que existe não é o mesmo preço do spot, porque existe taxa de juros aí no meio, o custo de armazenagem, então tudo isso é incluso no preço quando você negocia o milho futuro. Mas eles negociam o preço, o volume, a qualidade do milho. E quando chega lá na frente, o produtor entrega para a indústria aquele milho, certo? Mas ela já sabe o preço lá atrás. Então você concorda que ela já está travando a margem dela? Ela já sabe os custos e já travou também, né, aquele milho lá que ela vendeu futuramente. A única coisa que vai acontecer é o movimento físico lá na frente. O produtor, você vai colher, vai entregar para a indústria e vai receber a grana pelo milho que você vendeu. Então, isso já é um mercado futuro, tá? Mas é um mercado futuro que envolve físico. Mas agora, só para você entender, dá para você... o que é o derivativos agora? Derivativos é um contrato financeiro, né? Então, muitas vezes ele não envolve o produto físico. Tem algumas situações e algumas bolsas, como em Chicago, que você pode, quando chega no vencimento, se você quiser, você pode entregar o produto físico. Mas, a princípio, você está negociando um contrato financeiro. E esse contrato financeiro, ele segue uma referência de preço de alguma região. Então, o que é o derivativo? O preço daquele contrato financeiro, ele é derivado de um ativo existente no mercado. No caso do milho, ele deriva do preço do milho na região de Campinas. Então, quando esse contrato ele vence na bolsa, esses derivativos vence lá na bolsa, ele vence pelo preço do milho físico lá na região de Campinas. Então, é um contrato financeiro que o preço dele deriva de um ativo físico, certo? Aí você me perguntou quais são os tipos, né, mais comuns de ativos financeiros que você utiliza para proteção de preço na comercialização de grãos. Sim, esse que você acabou de descrever é um mercado a termo, primeiro, né? O mercado a termo, mas fora de bolsa, que envolve físico. Uhum. Então, não estou falando de bolsa até ali. O de bolsa, o produto de bolsa, que não envolve o produto físico, é o que a gente chama de mercado futuro. Tá? Então, tem dois. Tem o mercado futuro e tem o mercado de opções. E daí eu falo na sequência, que é um pouquinho mais complexo. O pessoal, às vezes, tem um pouco de dificuldade de entender. Mas eu vou tentar explicar da forma mais básica possível para ficar claro para vocês. Tá? Aí depois o pessoal pode ir fazendo perguntas também. Não sei se você quer pontuar alguma coisa aí no meio ou tá não, tranquilo. Eu acho, quer dizer, a audiência, né, se o pessoal quiser pontuar alguma coisa, pode ficar à vontade, mas acho que está satisfatória a explicação a respeito de como funciona. Daí eu vou explicar como é que funciona um contrato futuro e depois eu explico como é que funcionam as opções também, tá? Uhum. Um contrato futuro, ele é muito simples. Você vai fazer um acordo financeiro de compra e venda. Como eu falei, o contrato futuro ele é padronizado na bolsa. Então, um contrato de milho lá na B3, quando você negocia, são 450 sacas um contrato. Então, você pode negociar 450 sacas ou múltiplos de 450, né? Porque se negociar 2 contratos, são 900 sacas, e assim vai, e assim por diante. Então ele tem um padrão de volume, você vai estar lá, tem vários vencimentos na bolsa, olha a tela lá, tem próximo vencimento agora é o julho, depois tem o vencimento, o julho, depois tem o vencimento setembro, depois tem o vencimento novembro. Então vai depender da necessidade de cada
de cada player no mercado, né? Para quando que ele quer vender e quando que o cara precisa comprar e fazer aquela proteção de preço. A única coisa que fica em aberto para o cara negociar um contrato futuro é o preço, tá? Então, aí que é aquele mesmo mecanismo de bolsa. Tem o comprador, o vendedor lá, né, num formato de leilão, e daí quando fecha uma negociação, você firma aquele preço lá. Qual que é a diferença do mercado de futuros e do mercado de ações, só para você entender? Quando você quer comprar, digamos, uma ação de qualquer empresa, você quer comprar uma ação custa R$10. Sim. Certo? Você precisa comprar 100 ações. Você vai ter que desembolsar quanto? Vai ter que desembolsar os R$1.000. Os R$1.000, você tem que desembolsar tudo, né, para comprar aquele ativo, certo? Então, vou dar um exemplo. No milho agora, se você quer comprar um produto físico no milho e você quer comprar essas 450 sacas no mercado físico, se o milho está R$40 a saca e você quer comprar 450 sacas, você tem que desembolsar, fazendo uma conta aqui, R$18.000 para comprar 450 sacas e carregar. Na bolsa, no contrato futuro, você não precisa ter todo o dinheiro e colocar lá na bolsa essa grana inteira para comprar esse contrato futuro ou vender ele. Simplesmente você faz um acordo de preço e você vai fazer só o ajuste de preço. Você vai pagar ou receber um ajuste de preço. Então, assim, se você comprou um contrato futuro a 40 e esse contrato sobe para 41, você recebe R$1 por saca no outro dia na sua conta. É um ajuste diário isso que acontece, tá? Então, no outro dia, você vai receber R$1 por saca na sua conta. Como são 450 sacas, você recebe R$450, certo? Certo. E aí é bom lembrar que o cara precisa ter uma margem, né? Porque o preço também pode oscilar para baixo. Já vou chegar nesse ponto aí. E o contrário acontece. Se você comprou a 40 e o preço caiu, você precisa pagar essa diferença daí. Você paga R$1 por saca. Caiu R$1, você paga esse R$1 por saca, no outro dia você tem que mandar o dinheiro para a bolsa. Então, só que você não precisou colocar os R$18.000 lá para comprar aquilo. Você só está trabalhando com ajuste. Então, você está colocando 450, tirando 450. Ou se você for recebendo, melhor ainda, né? Se o preço só for subindo. Só que, claro, depende, né? Porque se você está fazendo um hedge, aí uma proteção de preço, aí você está ganhando às vezes na bolsa e está perdendo no físico, tá? A gente já vai chegar nesse ponto. O que você falou ali da garantia, bem lembrado, como eu falei, você não precisa ter todo o dinheiro, mas o que a bolsa faz? Para você negociar esse contrato, ela te chama uma margem de garantia, que é o quê? É uma caução, né? Então, essa caução é um dinheiro que fica travado lá na bolsa, que é como uma forma da bolsa se proteger, que se o mercado for contra você e você tem que mandar o dinheiro e você não mandar, ela tem um pouco de reserva financeira para liquidar o teu contrato e não receber um default, né? Você não ficar devedor na bolsa. Só que esse volume, essa caução, não é o mesmo valor do volume que você está operando. Então, você está operando ali R$18.000 em sacas de milho, mas, na verdade, ele vai te chamar ali, hoje na B3 para milho, é R$1.300 por contrato. Então, R$1.300 de R$18.000 que eu estou falando, você vai ter que mandar 7% do valor que você está operando, no caso do milho, né? Dependendo do que você está negociando, varia essa margem, tá? Sim. Depende do risco, né? Da volatilidade de cada commodity que você opera. Então, fica essa caução travada. E essa caução não precisa ser só dinheiro, pode ser um investimento. Você tem um CDB lá, você deixa travado aquele CDB, enquanto você estiver na posição, ele fica lá travado. E você fica pagando ou recebendo ajuste na tua conta, tá? O pessoal até comentou de boi aqui. O boi são 330 arrobas um contrato que você negocia, o Paolo comentou aí. Então, viu que cada contrato tem um volume ali que você negocia, só que o funcionamento é o mesmo, tá? Tudo da mesma forma. O Beto perguntou aqui também a respeito de escolher a região. Ele perguntou quem é que decide qual região vai ser a referência e tudo mais. Essa é uma pergunta muito bacana, até para vocês verem que o pessoal vê que uma proteção de preço, né, um hedge. Só para quem não sabe o que é o hedge, só para explicar, o hedge é você tomar uma posição contrária daquela que você tem no físico, digamos. Então, é você fazer uma proteção. Se você é produtor, teu risco é que o preço caia. Então, a gente considera que você está automaticamente comprado, você está comprado no produto físico, porque se subir, você ganha.
Então, você fazer um hedge, uma proteção de preço, é você vender aquele produto na bolsa, né? Você vende aquele milho na bolsa, agora você está protegido, você está travando aquele preço lá na bolsa, tá? Então, esse é o conceito de hedge. Aí a pergunta da região ela é muito boa, que assim, é a bolsa que define, tá? Um contrato de milho hoje na bolsa, só existe um tipo de contrato que ele liquida pelo preço de Campinas, lá da região de São Paulo. Aí agora que vem a expertise, né? Quando você faz o gerenciamento de risco, dentro do, né, quando você quer fazer uma proteção, o que você tem que ficar ligado que pode acontecer. Digamos assim, quem foi que perguntou? Não sei se você lembrou. O Beto. O Beto. Digamos que o Beto, ele é um produtor lá vamos falar lá do Mato Grosso, certo? E lá no Mato Grosso, digamos que o milho está R$ 25, só que o preço lá em São Paulo e a referência da bolsa está, digamos, sendo negociada a 40, tá? Existe um diferencial de preço entre o preço lá da região dele, né, que é o Mato Grosso, que ele está negociando porque ele vai vender aquele produto físico em algum momento, e existe o preço lá da região de Campinas. Nesse caso que eu dei o exemplo, é uma diferença de R$ 15, certo? Então certo. O preço dele lá é R$ 15 abaixo da região de Campinas. Isso a gente chama de diferencial de base no mercado, tá? Esse diferencial de base, ele costuma a seguir uma média durante o ano, só que ele oscila. Então aí que está o risco, tá? Pode acontecer o seguinte, digamos ele está o milho lá 25 na região dele, ele fala assim, não, beleza, o preço está, meu diferencial é realmente, e eu vou lá e vou vender, então está 40 na bolsa, está dentro mais ou menos da média, que é o diferencial de preço, e eu vou pegar e vender esse milho lá na bolsa, né? Vou fazer a proteção de preço, vou vender um contrato futuro, né? E travar o meu preço. Pode acontecer, às vezes, numa situação tá travando um pouquinho aqui, não sei se você está ouvindo. Alô? Voltou? Você cortou? Eu não sei. Voltou. Cortou um pedacinho. Opa. Voltamos ao normal agora. Ah, beleza. Voltamos ao normal. Então, eu estava falando que pode acontecer... Deixa eu só arrumar aqui. Pode acontecer de você vender lá na bolsa e, às vezes, o preço lá na bolsa subiu R$ 1, certo? E você está vendido a 40, então você tem que pagar aquele R$ 1, você está perdendo R$ 1 na bolsa, naquela proteção de preço. Mas, às vezes, acho que a gente teve mais uma falha aqui. Alô? Voltou novamente? Ficou pro 4G e depois voltou o Wi-Fi. Ah, entendi. Mas agora tá ok. Então eu estava explicando que pode acontecer daquele preço na bolsa subir R$ 1 e você espera que na tua região também vai subir, ou seja, beleza, eu estou perdendo R$ 1 na bolsa, mas aqui vai subir R$ 1 também, então eu vou vender meu milho físico mais caro. Se acontecer isso é o hedge perfeito, né? A proteção de preço perfeito, porque realmente você está travado, você perde aqui, mas você ganha aqui você perde na bolsa, mas ganha no físico, ou o contrário. O pessoal vai me pagar uma copel aí. Pois é, rapaziada, tá difícil. Aí você pode acontecer que caia R$ 1 na bolsa. Se cair R$ 1 na bolsa e cair no teu físico, você vai vender o teu físico a 25. Mas na bolsa você ganha R$ 1, somando esse R$ 1 no físico. Quer dizer, caiu R$ 1 no físico, você está vendendo a 24. Mas se cair R$ 1 na bolsa, você ganhou R$ 1 daí na bolsa, soma aquele 24, fica 25. Ou seja, está travado. Quando acontece isso, é o hedge perfeito, que a gente chama. Mas acontece, às vezes, da bolsa subir R$ 1 e na tua região, não aconteceu nada. Aí você vai falar, caramba, cara, olha, não funciona, né? O hedge não funciona em bolsa. Então, na verdade, você tem que tomar uma estratégia. Existe uma estratégia
de melhor momento para você fazer o hedge na bolsa? Nesse caso, qual que é o melhor momento para você, um cara que é um produtor, se ele é o produtor e precisa vender na bolsa, lá, para fazer uma proteção de preço? Quanto mais, se o histórico, né, médio da região dele é R$ 15 abaixo da bolsa, ou seja, quando a bolsa está 40, na região dele está 25, isso é a média diferencial de base, digamos que chega um momento ali que ele vê, pô, tá R$ 20 abaixo aqui na minha região. A região tá R$ 20 mais barato do que a bolsa. Esse é o ideal momento, porque você está pegando num diferencial de base maior. Então esse é o ideal momento para você ir lá e vender na bolsa, porque a chance, na verdade, da bolsa cair mais e você ganhar mais na bolsa do que você perde no físico, ela é muito maior do que quando você faz com aquele diferencial de preço na média, ou então se, digamos, você olha, a bolsa está 40, então a região está R$ 10, está abaixo, está R$ 30 lá na tua região. Então ali é um momento horrível, porque a chance de você perder mais na bolsa do que ganhar no físico, ela é muito grande, sabe? Então não sei se você conseguiu captar essa... Sim, é um spread, é sempre um spread entre a região que a bolsa liquida o preço lá no vencimento com a região que você tem o produto físico, né? Negociando o produto físico. Não sei se foi claro. Pra galera que já conhece aí um pouquinho do mercado, eu acredito que seja mais fácil entender se eles pensarem nas correlações que a gente observa em ações, né? Nós temos ações preferenciais e ordinárias e geralmente alguns dos investidores gostam de fazer uma arbitragem entre uma e outra, né? Porque são a mesma empresa, então elas têm que seguir mais ou menos o mesmo preço, né? Já nesse caso é o mesmo produto, então elas têm que seguir mais ou menos a mesma coisa e você pode ver no histórico. E aí já responde um pouquinho da pergunta do Beto aqui, que ele perguntou se seria baseado na safra anterior ou na sorte. Na sorte eu acho que nunca é um bom indicativo para a gente trabalhar. Como? A pergunta do Beto aqui. A pergunta do Beto. Voltando um pouquinho nos comentários, ele pergunta em qual, não vou chamar de indicador, em qual base que a gente se apoia para ver qual é o tamanho desse spread, mais ou menos, para a gente saber como é que está. Já entra um pouquinho na parte de fundamento do mercado, né? Exatamente. Cada região ela vai ter uma relação de diferencial de preço em relação à bolsa. Porque pensa que cada região ela tem ali o seu balanço de oferta e demanda. Então, normalmente, quanto a região mais distante, mais para o interior, ou seja, tem um custo de frete para você pegar esse milho lá atrás, lá no MT, e levar até São Paulo. Normalmente, a região mais longe da base que você está tendo como referência, que no caso do milho que a gente está falando de Campinas, maior vai ser esse diferencial de preço. Agora, se você for se aproximando, vamos pegar Goiás, aí Goiás e São Paulo ali um pouco mais perto. Então, esse diferencial onde lá no MT talvez é menos 15 em relação à bolsa, a média, talvez em Goiás ali, região de Rio Verde, vai ser menos 9, menos 7 abaixo da bolsa. Então, daí vai uma particularidade de oferta e demanda de cada região, se é uma região produtora ou não, se é uma região de consumo ou não, se é porto também, daí já tem um outro diferencial de preço. Então, aí tem uma particularidade aí de cada região para você, né? Então, cada região é única e tem o seu histórico em relação à referência que você está tomando como base, tá? Certo. Aqui só uma dúvida com relação à corretora. Você trabalha na Amius, que é uma empresa inglesa, certo? Inglesa, né? Isso, inglesa. E a gente está falando aqui sobre o milho, que é um produto que está sendo utilizado como base a cotação de Campinas. Tem um produto que vocês falam, esse produto aqui a gente negocia em Nova York ou então em Chicago, esse produto aqui a gente prefere usar uma cotação, sei lá, da Ásia, algo nesse sentido, ou todos os produtos vocês conseguem encontrar numa bolsa só? Como é que funciona essa distribuição relação entre produto e bolsa onde ele vai ser operado? No mercado internacional, no caso de milho, soja, trigo, a bolsa de referência, na verdade, ela é Chicago, tá? A bolsa de Chicago. Então, quando você negocia esse milho na exportação, todas as trades, né? Para quem não sabe, as trades são as empresas que operam realmente o mercado internacional, que importam e exportam esse produto, né? Fazem essa intermediação, as trades que fazem essa operação.
Então, quando as trades elas negociam em Porto, sempre a referência é a Bolsa de Chicago. Tá? Então, para a soja, até o contrato hoje na B3 tem um contrato de soja lá, também que você pode negociar. Só que diferente do milho, o milho, como o nosso mercado é muito forte, o nosso mercado interno é muito forte, a gente consome muito mais do que exporta, ele acaba tendo uma referência que é Campinas, o mercado consumidor de milho. Já a soja, o contrato de soja lá na B3, ele é exatamente um espelho lá da Bolsa de Chicago. Tá? Então, fica ali os dealers, né? Eles ficam um comprador e um vendedor ali sempre na ponta de compra e venda, e ele fica acompanhando. Sobe, lá em Chicago a cotação da soja é em bushel, né? Então, eles usam bushel lá. Você tem que converter sempre para saca, né? Bushel é a medida de peso. O bushel é uma medida de peso. Ele é hoje, convertendo, ele tem, uma saca tem 2,2 bushels, mais ou menos, tá? São 27 quilos, alguma coisa assim, um bushel lá. Sim. Porque lá como é libras, porque lá como é libras, um bushel de soja são 60 libras, né? Sim, os Estados Unidos tem essa coisa aí de usar medidas diferentes, né? Usa jarda, usa Fahrenheit, essas coisas assim, né? E até muda, né? De soja para milho já muda, porque um bushel de soja são 60 libras e o de milho são 56, se eu não me engano. Tá? Então, já a conversão é diferente. Então já dificulta mais ainda. Daí quem opera nesse mercado, você toda hora está fazendo conversão porque quando eu vou falar com um produtor, com uma indústria, aqui, uma trade, o pessoal fala mais em saca, né? Então a gente sempre tem que ir lá e converter para ficar mais fácil, tá? Mas eu estava falando, né? Você ia comentar alguma coisa, né, Lu? Não, eu ia só já respondendo algumas perguntinhas aqui. O Paulo Madeira, ele perguntou se tem algum livro específico para o mercado de boi. Só dando uma dica aqui para derivativos, o John Hu tem um livro bem interessante que, se você só jogar opções, futuros e outros derivativos, você encontra um que é assim, para tudo quanto é tipo de derivativo. Então, as coisas mais exóticas você vai encontrar. Agora, específico para o mercado de boi, eu acho que você pode dar uma resposta melhor. Cara, John Hu, realmente, para você aprender sobre, genericamente, né, todos os produtos de futuros e opções, ele é um livro muito bom, tá? Mercado de boi, vou te falar, nunca atuei fortemente, não é minha especialidade o mercado de boi, então eu nunca li nenhum livro específico falando do mercado de boi, mas se você... Livros hoje no mercado em português, o livro que hoje é referência é O Segredo do Grão, do Marcos Araújo, inclusive ele era meu chefe lá na Greenvest. É uma referência que O Segredo do Grão, o André aí comentando, exatamente esse livro. Ele é uma referência no mercado de grãos, né, para comercialização de grãos, mas tudo que ele te ensinar ali, você pode converter para boi. Tipo, o mecanismo ele é exatamente o mesmo. É até bacana você ver sobre um livro sobre mercado de grãos, porque você concorda, se você engorda boi e se você faz confinamento, você consome milho e farelo de soja. Então, são insumos que você também pode travar o preço. Então, é só mudar o produto. O funcionamento ele vai ser o mesmo, tá? Certo. E, bom, daí a gente tem que falar de opções ainda, né? Que é uma coisa bacana. Teve até uma perguntazinha aqui sobre isso. Nesse mercado também foi do Paulo, sobre você comprar opções dos contratos. Tá bom. Opções, vou fazer uma explicação, tentar ser o mais fácil possível para o pessoal entender, porque realmente existe uma dificuldade. Eu sempre faço uma comparação de opções com um seguro, tá? Então, opção nada mais é que um seguro. Você pode fazer um seguro de alta do preço, como um seguro de baixa do preço. Como todo seguro, quando você faz um seguro da tua casa, do teu carro, o que você paga? Você paga um prêmio, né, Luan? Eles vão lá e cotam um prêmio, e você paga aquele prêmio e você tem lá um valor assegurado, certo? E esse modelo de opções, ele é um modelo estatístico, é um modelo de probabilidade, assim como com um seguro também. Para uma seguradora chegar lá e te oferecer um valor, quanto que você vai pagar desse seguro, ela vai fazer uma conta de probabilidade, né, para ela não perder dinheiro, ou seja,
ela precisa receber mais seguro, mais prêmio de seguro do que ela pagar de sinistro, né? Certo? Sim. Então é um modelo estatístico que as seguradoras têm. E o mercado de opções, exatamente, ele é um modelo estatístico de probabilidade, esse modelo se chama Black-Scholes, tá? Então tem algumas particularidades ali dentro. Mas como que funciona? Você pode ir lá, o mercado hoje o milho está R$40, o contrato futuro que você quer comprar lá na frente ou vender. Vamos dar um exemplo de compra. Você quer fazer uma proteção, você é um consumidor de milho, você precisa se proteger contra a alta. O milho está 40, você fala assim, ó, eu queria fazer um seguro, e se o preço subir acima de 45, o mercado está 40, mas você vai fazer assim, não, se subir um pouco não tem problema, né, porque também ainda está me dando margem, mas se subir acima de 45 começa a me judiar. Então eu quero fazer um seguro que tudo que subir acima de 45 eu quero receber a diferença, certo? Então eu estou travando o meu preço a 45. Para isso vai ter um custo, que é um prêmio, é um seguro, certo? Então vamos fazer a seguinte hipótese, se o preço ir lá, você pagou R$1, digamos, por saca nesse seguro que você ganha acima do 45, certo? Se o preço ele subir acima do 45, vamos dizer que o preço lá no vencimento foi para R$50, tá? Você vai receber esses R$5 por saca. Você vai estar comprando milho mais caro no físico, mas você vai receber essa diferença de R$5 acima do 45. Como você gastou R$1 por saca para pagar esse seguro, qual que é o teu ganho, na verdade? É o valor de caso menos o prêmio, né? Então, menos o prêmio. R$4. Exatamente. Então, na verdade, você não está ganhando acima do 45, né? Você ganha acima do 46, porque você teve um custo de R$1, certo? Então, vamos colocar assim. Mas é um seguro. E o que acontece se o mercado cair? Digamos que caiu para R$30 lá no vencimento. Vamos ser bem agressivo aqui para o pessoal entender bem. Você vai comprar aquele produto físico lá a 30. Pô, excelente, né? Você é um consumidor, está comprando o teu insumo super barato. Só que você vai perder R$1 só, porque você só perde o preço do seguro. Sim. Aí você está vendo a vantagem de você trabalhar com opções em relação a contrato futuro? Porque contrato futuro é assim, você comprou a 40, beleza, se subir, o que subir, você ganha tudo acima do 40. Mas se cair para 30, você paga R$10 de diferença. Então você paga tudo para baixo. Vez, né? Você paga toda a diferença, então você travou a 40. Opções não, você consegue participar, dependendo da estratégia que você faz, você pode participar um pouco mais do mercado quando ele vai contra a tua posição, contra a tua posição de proteção de preço. Tá? Então o mercado de opções é muito bacana. E você pode fazer uma proteção para baixo. A proteção para alta se chama call, né? Você comprar uma call. É a nomenclatura do mercado. E você pode proteger o preço para baixo. Então você fala assim, eu sou produtor, eu quero comprar uma proteção que se o preço do milho cair abaixo do R$35, eu quero receber a diferença. Então vai lá, custa também R$1. Você paga R$1. Se cair abaixo do 35, você ganha a diferença e desconta o custo que você teve. Se o mercado subiu, excelente para você, porque se o mercado subiu para 50, você, tem todo o milho aqui, agora eu vou vender tudo a 50 e tive um custo, eu fiz um seguro, gastei R$1 só, sabe? Então, para você é excelente, para o produtor, fazer esse tipo de estratégia. Só que aí entra um pouco a diferença do mercado de seguros com opções, que é o quê? No mercado de opções, você pode ser a seguradora. O que é a seguradora? A seguradora é aquela pessoa que vai lá, beleza, ele fala assim, eu te pago acima, o mercado está 40, você quer comprar uma proteção de alta, então eu te pago acima do 45, você vai ganhar acima do 45, só que você vai me pagar R$1, é o prêmio do seguro que você está me pagando. No mercado de opções, você pode ser a seguradora. Então, você pode ir lá e falar assim, tem alguém querendo comprar esse seguro para ganhar acima do 45? Você fala, eu vendo, me paga esse R$1. Às vezes você faz isso por especulação, porque você acha que o mercado não vai subir acima do 45. Ou às vezes você faz isso muitas vezes, na verdade, você faz isso por estratégia e gerenciamento de risco. Você faz isso para ter uma proteção. Pensa um produtor. Um produtor pode ser um cara que vende o seguro e recebe esse prêmio. Porque pensa, olha só, vê se faz sentido para você. O milho hoje está R$40. Certo? Certo. Se ele não fazer nada, ele está especulando, ele vai ver o que vai acontecer lá na frente. Mas ele pode pensar assim, cara, se for a R$45, eu venderia meu milho. Quando for a 45, eu acho que eu vou lá e vendo meu milho físico.
Aí ele vai lá, ele pode vender pensa assim, tem alguém querendo comprar uma proteção acima do 45 e ele falou que vende acima do 45. Ele pode ser o vendedor dessa opção de compra. Ele pode ser a seguradora e falar assim, beleza, eu te vendo essa proteção de alta e o produtor vai lá e recebe esse R$1. Agora vamos para o cenário. Digamos que o preço explodiu, foi lá para R$50. O produtor, ele vai ter que pagar essa diferença de R$5 para a pessoa que comprou esse seguro dele, certo? Então ele vai lá e desembolsa R$5. Só que o produto físico dele, ele está vendendo a R$50. Certo? Certíssimo. Como ele perdeu os 5 que ele pagou, né, do seguro que ele vendeu lá pro cara, ou seja, vendeu a 45, que é aquilo que ele estava planejando, né? Não estava planejando se vendesse 45 se o mercado subisse. Uhum. Só que fora isso, ele ganhou mais R$1 do prêmio que ele vendeu. Então ele vendeu, na verdade, a 46. Então ele pode ser um cara, como estratégia na comercialização, ele pode ser um cara vendedor de proteção de alta, certo? E pensa se acontece o contrário. Digamos assim, pensa se o mercado cai. Ele poderia não ter feito nada, mas caiu para 35. Ele não vai precisar pagar aquela diferença porque o mercado caiu. Só que olha que legal. Ele embolsou o prêmio, né? Ele embolsou R$1, então ele vai vender a 35 mais R$1. Então para ele é muito bom, porque ele está embolsando esse prêmio aí. Vai compor o preço de venda dele, mesmo que o preço não vá lá para cima, entende? Então é uma estratégia excelente também para o produtor quando ele tem um target, né? Eu estou olhando aquele nível de preço, então eu vou coletar algum prêmio aqui e vou vender uma proteção de alta. Tá? Se assemelha não, é exatamente o mesmo mecanismo que a gente faz quando faz um lançamento coberto de opções com ações, né? Então mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Eu ganho até certo nível e protejo também um pouquinho. Exatamente. Quando o cara tem ação e ele vende uma call, né? Ele vende uma call, se o mercado subir, ele está ganhando na ação e ainda ganhou um prêmio, né? Uhum. Então, exatamente. Tem uma pergunta aqui sobre etanol e açúcar. Voltando um pouquinho aqui para cima, vou só responder o Paolo aqui. Ele disse que se subir muito ele perde. Eu gosto de pensar que ele deixa de ganhar, porque como ele está coberto, né? Ele meio que se protegeu. E a ideia do hedge é justamente essa, né? Depois que você responder essa pergunta do etanol, eu queria fazer uma a respeito dos produtores que procuram, se eles vão mais voltados para o hedge ou mais para a especulação. Mas antes, vamos voltar aqui à questão do etanol. Deixa eu só achar a pergunta aqui. Eu estou vendo aqui, devido à grande produção do álcool, etanol, você acha que poderá haver uma alta de demanda de contratos no açúcar em Nova York ou Bovespa para esse ano? Devido à grande produção de álcool? Que assim, pelo que ele está me perguntando, ele quer saber um pouco do mercado de açúcar. Não é o meu mercado, tá? Eu atuo mais no mercado de grãos. Mas quando você tem, automaticamente, se você está produzindo mais etanol, automaticamente, a partir da cana, automaticamente você tem menos açúcar no mercado. Como o Brasil é um grande exportador de açúcar, menos açúcar no mercado internacional. Lá em Nova York, né, que é a referência do preço do açúcar, né, no mercado mundial, esse preço do açúcar tende a subir, tá? Então, quanto mais etanol a gente produz a partir da cana aqui, menos açúcar no mercado, o preço tende a subir. Não sei se é mais ou menos essa pergunta, mas ele perguntou sobre Bovespa. Eu não sei, acho que não tem muita liquidez do contrato de açúcar aqui na Bovespa, tá? E talvez ele até funcione um pouco como a soja, que é um contrato espelho. Eu não tenho certeza. Teria que ver. Não é muito meu mercado, mas basicamente a ideia seria essa. O que está acontecendo muito no etanol também é a produção de etanol a partir do milho. Então, essa produção é algo que está influenciando bastante nos preços do milho hoje no Brasil, tá? Cada vez mais está tendo mais indústrias de etanol a partir do milho. Interessante. E aí você explicou aqui para a gente agorinha que você, enquanto produtor, você também pode especular um pouquinho lançando opções e ganhando os prêmios, né?
Os produtores que são os clientes aí da Amios, eles costumam procurar mais para fazer os hedges ou mais para fazer uma especulação? Vocês trabalham mais com clientes especulativos ou mais com clientes que buscam proteção mesmo? Não, a gente trabalha muito mais com hedge, tá? Porque, primeiro, é algo que o cliente ele precisa fazer, e realmente os volumes são grandes, né, que ele precisa fazer de proteção de preço. E é um cara que, às vezes, até ele perder no hedge, quando ele está fazendo uma operação comigo, às vezes perder para ele é mais vantajoso do que ele ganhar. Porque no produto físico que ele está operando, ele está ganhando muito dinheiro. Então, a especulação, o que ocorre muito, às vezes, é a especulação que a gente fala dentro do hedge. Que não é uma especulação, você faz um gerenciamento, porque tem uma infinidade de produtos que ele te protege a partir de certos ranges de preço, enfim, então tem estratégias para você deixar aquele teu hedge mais barato, igual eu te falei, você pode comprar uma proteção de alta e vai pagar R$ 1 por saca, às vezes o cara fala, pô, mas R$ 1 por saca, para eu pagar de prêmio é muito caro, eu quero isso aí mais barato, então aí você, às vezes ele aceita tomar um pouco de risco para fazer aquilo mais barato, e então ele dá uma especulada, mas também aquele risco que ele está tomando é algo ponderado e baseado em fundamentos de mercado. Então, não é uma coisa do nada, louca, assim. Ele realmente está analisando o mercado e ele fala, não, esse risco aqui que eu estou tomando, ele é aceitável. E aí até a função da Amios, como uma empresa que gerencia risco, é acompanhar a posição do cara e trabalhando aquelas posições que ele tem, né? E trabalhando o risco que ele tem dentro da carteira. Então, às vezes, a gente vai chegar e conversar com o cara, talvez você mudar isso aqui dentro da tua carteira, você acaba diminuindo um pouco o teu risco. Então, a gente mostra infinitas estratégias, né? A ideia é sempre um cara que é o broker, né? Eu sempre falo, minha função não é saber tudo do mercado e acertar. Porque o mercado ele é muito imprevisível. A gente está vendo o que está acontecendo aí do câmbio agora, então... Petróleo negativo. Petróleo negativo, coisas que ninguém esperava no mercado. E então o mercado, ele sempre te traz surpresas. Claro que você tem que ter sempre o maior número possível de fundamentos na tua mão para você ter uma ideia de direcionamento, mas o mercado ele sempre está mudando. Ainda mais no mercado de commodities que tem clima, coisas que mudam do nada e você não consegue prever certas coisas. Então, qual que é a função do cara que é o consultor de risco, um broker, um corretor? É você ajudar o cara a formar uma opinião sobre o mercado. Então, o cara está falando com você, mas ele está falando com um monte de gente no mercado e ouvindo opiniões diferentes, ele vai chegar no final, ele vai formar uma opinião. E você dá oportunidades e estratégias com base naquilo que ele está formando de opinião. Então, aí é uma função muito grande. Você dá as melhores ferramentas para ele trabalhar de acordo com a opinião e com os cenários que ele está trabalhando. Então, essa é a função. Tá? Legal. Cara, alguém comentou aqui a respeito, pedindo para salvar a live. Aí eu fui olhar que horas que são, já são 7h55, cara. Então, assim, a gente tem 1 hora de live, a gente vai ter aí mais ou menos uns 10 minutos no máximo a mais. Opa, deu uma travadinha? Voltou. Voltou ainda não? Opa! Voltou. Voltou agora. Fica gravado ou não fica? Fica gravado se a gente encerrar ela manualmente aqui. Mas ela fica gravada, a gente vai conseguir gravar. É mais pra gente se atentar a essa questão do tempo, que é um universo muito grande e eu realmente não achei que já fossem quase 8 horas. Pois é, a gente se perde um pouquinho falando desses assuntos. Enfim, a gente veio falando até o momento aqui de produtores grandes. Eu vou pegar algumas perguntas aqui que a gente deixou aberta para a galera fazer, e eu queria dar um foco mais nessas perguntas agora. Primeiro seria com relação ao tamanho dos caras que costumam contratar esse tipo de serviço, porque a gente sabe que geralmente produtores de soja, de milho, eles são produtores maiores, né? Eles têm um capital que vai estar compensando fazer um investimento na consultoria, fazer um investimento, até mesmo o seguro em si vai estar vai estar compensando, né? O quanto ele ganha é o suficiente, ele cobre os custos, é o break-even, o ponto de equilíbrio dele. A partir de qual ponto você acredita que seja interessante você começar a fazer? Tipo assim, um produtor, minha família também é de produtores, né? Produtor de café,
E, sei lá, a partir de quantas sacas que a gente tem de produção anual que a gente começa a ficar interessante fazer esse tipo de proteção? A proteção na bolsa, você nunca vai fazer 100% do que você colhe, né, na tua produção. Sim, Então, normalmente, vai ter uns que vão ser mais agressivos, mas normalmente o cara vai lá e faz 20, 30%. Tem uns que pode fazer um pouco mais, mas é mais ou menos nessa base. Então, você vai pegar esses 20, 30% do que você colhe, você vai ver se do que você colhe dá pelo menos um contrato lá na bolsa, né, nesses 30%. Então, a partir do momento que você, né, esses 30% equivale pelo menos a um contrato, você já pode fazer alguma coisa. Você já pode fazer algum tipo de legal. proteção de preço e estratégia, tá? Claro que quando você é um produtor, às vezes você quer fazer igual você, tua família de produtores de café, né? Sim, Café é uma coisa que dá para fazer na B3, apesar de ele ter uma liquidação também em alguma região, aqui eu não sei, eu não lembro qual região de Minas, eu acho, liquida o café na B3. Ou se é São Paulo, não tenho certeza agora, mas ele segue muito também o que está as cotações lá de Nova York, que realmente é a referência mundial, né? Então, quando você é muito pequeno, você operar lá fora é um pouco mais difícil, mas na B3, cara, qualquer um, você pode abrir a tua conta pessoa física em qualquer corretora aí, e você mesmo operar especulando um contrato de milho, um contrato de café, um contrato, sabe? Então não tem muita barreira à entrada, tá? certo. Então você só tem que saber qual que é o volume mínimo lá, né? Um volume Dá para mínimo fazer e... essa conta aí que seja de 20 a 30% do contrato mínimo, né? Da sua não, eu produção. falo assim, o 20 a 20 a 30% da tua 30% da sua produção produção. equivale a pelo menos um contrato mínimo na bolsa. Então aí você já conseguiria fazer alguma coisa. Agora, se Certo, equivale a muito mais, né? 30%, pô, dá para fazer 20 contratos? Melhor ainda, porque daí você consegue, certo. você começa a ter um leque maior de opções para você fazer essas proteções de preço. Tá, bem legal. Bom, perguntaram aqui sobre o volume mínimo para operar opções. E aí, cara, é uma dúvida até que eu tenho também com relação a essas opções que você falou. A gente tem opções sobre derivativos agrícolas aqui no Brasil, operando aqui na B3? Ou eu teria que abrir uma conta numa corretora de fora? Como é que a gente Não. faz esse operacional? As corretoras como XP, Agriinvest, todos têm acesso a market makers, né, que dão preço para... A gente também dá, a Amos também dá, a gente faz também B3, milho para os clientes, mas aí você tem que ter a conta lá fora, né? Mas para quem quer operar aqui dentro, quero, abrir uma conta aqui, qualquer um, você pode abrir uma conta na XP hoje e você consegue operar opções. A única coisa que o mercado de opções, às vezes se você quer trabalhar com pouco volume, quero fazer um lote, dois lotes, dificilmente o market maker ele vai te dar preço para isso, tá? Aí o market maker, que é quem, digamos, faz aquela conta dentro do modelo do back-end shows, ele vai lá, ele faz a proteção dele para te dar uma estrutura de opções, ele faz o delta hedge, que a gente chama, né? Lá na bolsa para te dar aquela estrutura. Só que quando o volume é muito pequeno, às vezes ele não te dá preço. Então, Certo. aí vai depender. Às vezes, sim, no mínimo 5, 10 lotes aí você vai ter que ter pelo menos para negociar, para ele te dar algum preço para você fazer estrutura de opções, tá? Em B3. Tá, legal. Infelizmente aqui nosso tempo de live está acabando. E aí, acho que a gente vai ter que encerrar. Mas eu queria, sei lá, se você quiser dar alguma dica para o pessoal que quer. Que eu estou vendo que ainda tem muita pergunta. Estão Sim. pedindo parte 2. E olha o que a gente faz, hein? Não, podemos fazer. Bom, o recado que eu tenho para quem gosta, né, desse mercado, quer trabalhar com grãos, eu já falei no início da live, né? É um mercado que dificilmente você vai ficar desempregado, porque é uma demanda muito grande, o agro ele cresce muito rápido no Brasil. Então, e é um mercado muito gostoso, ele é muito dinâmico. Então, para quem quer aprender mais, eu fiz justamente o canal Java Grain, segue lá, porque esse canal é para quem está entrando no mercado, quer aprender como é que funciona não só os mecanismos aí que eu estou falando, contrato futuro, opções mais, entender do fundamento, né? Porque entender do produto, beleza, você até vai conseguir trabalhar com isso, mas se você não entende do fundamento, normalmente você não vai conseguir grandes clientes, porque para você trabalhar com grandes empresas, o cara quer que você entenda do que ele está fazendo, qual que é a realidade dele. Então, tem que entender dos fundamentos, tem que entender como é que funciona a formação de preço de commodities, de soja, de milho. E a outra dica, inglês, cara. Tem que estudar inglês.
Eu passo muita dificuldade com o inglês ainda, mas eu já dou a dica pro pessoal, pô, estuda inglês